Hum. E aí, Fabiola, tudo bem? Boa noite. Tô arrumando as coisas aqui enquanto a Dé não chega. Aí, vamos ver se eu coloco aqui no lugar certo. Eita! Caraca! Fabiola, como é que você chegou tão rápido? A gente estava trabalhando até agora, eu e Fabiola. Por acaso nós trabalhamos no mesmo lugar. E só deu tempo de chegar e arrumar as coisas, ó. Mesma roupa. Vergonha, né? Friozinho bom. A Dé tá se arrumando ainda, enquanto ela tá se arrumando. E aí, tudo bem? Eu fiz eu fiz um roteirinho, né? Porque eu não sabia em que ponto eu estava na leitura. E aí eu arrumei, fiz a postagem arrumando isso pra mim, lógico, e acho que acaba ajudando as pessoas. Mas aí eu vi que deu pra ler bastante coisa. Para 4 encontros deu pra ler bastante coisa. Eu não percebi que já tinha ido tanta coisa, não. Tantas páginas. Estou muito feliz com isso. Enquanto a Dé não chega, a gente não tem falado do que ela faz, né? Fora do... Oi? Que... Ah, tá. Então, o que eu tava falando? Ah, sim, falando da Dé. A Dé, eu já falei que ela tá no Por Mulheres Mais Felizes, né? @ Por Mulheres Mais Felizes. Mas eu não falei que ela é colunista do Chá Preto. E ela é colunista do Chá Preto com o Isupério, faz um trabalho super legal, e com a Alexandra Lohas. Se bem que a Alexandra Lohas não escreve, tá? Ela só lê. Mas elas têm esse trabalho conjunto. Então, no Instagram da Débora e Campos... Tá como Débora e Campos o seu Instagram, não tá? No Débora e Campos tem as publicações dela. Oi, Vefa. Vefa é minha irmã. Oi, Vê. Tem as publicações dela junto com o Isupério. As publicações da Alexandra... A Priscila Alves. A gente estava estudando psicanálise juntos. Você é um doce, Pri. Amo. Bem-vinda. Tá meio... Posso colocar um pouquinho mais pra cá? Arruma aí. Eu não consegui arrumar. Aí, pronto. Então a Dé tem as publicações dela com o Isupério, que é o Chá Preto. Também tá no Instagram. Deem uma olhada lá. E tem o site da Dé. A Dé tem um site. Ela tem um endereço virtual de verdade. Não é que nem a gente que mora de aluguel. No Instagram, no Facebook. Ela tem o endereço dela, que é deboracampos.com.br. E a gente ainda não tinha falado disso, né? Não tínhamos falado disso. Então esses são os nossos patrocinadores. Então tem a deboracampos.com.br. Ela também é nossa patrocinadora. Agora a gente sabe, você é nossa patrocinadora. Uhul. Além de você nos patrocinar, tem o Chá Preto, que é um projeto da ADE com a Alexandra Lohas e com o Isupério. Várias publicações lá, tava mensal, acho que vai virar semanal ou quinzenal, ou vai virar esporádico, ainda não sei. Não sabemos. Mas ela tá sempre escrevendo alguma coisa lá. E tem o Por Mulheres Mais Felizes, que é o projeto dela, da Fernanda e da Adriana Merino. Então, esses 3 projetos da Dé. Eu moro de aluguel na internet. Vivi é minha prima. Oi, Vivi. Tudo bem?
Eu vivo de aluguel na internet, então eu tô Fotinha. só no Instagram e no Facebook. Mas eu tenho os patrocínios também, eu tenho os meus patrocínios, que é a Polieducop, cooperativa, muito boa, muito legal, vão conhecer. O Instituto Social Simone Silva, que tem ligação com a Dé, porque é da prima da Dé. Irmã da Cláudia e tia da Vivian. Aê! Da Brenda. Tá todo mundo em família. Tudo em família. Então, Instituto Social Simone Silva, da Carla Simone. E a Sig Terapias, que é coisa do Paulinho, coisa fofa. Aliás, não só do Paulo, porque quem acabou de entrar aqui e faz parte disso é a Mayra. Não tem coisa melhor do que contracenar com a Mayra. A Mayra é uma mulher de fibra, de opinião. Às vezes eu levo umas ideias assim, eu falo, vou dobrar a Mayra. Dobro nada. Ela me pega de jeito. Eu gosto. Você com a Mayra, eu gosto. A Mayra é a única pessoa que eu vejo fazendo vídeo, que no meio do vídeo ela faz assim, não me enrola. Eduardo, para. Não, chega, não. Aí não. Nossa senhora, tá me rasgando no meio. Então esses são os nossos patrocinadores. Vamos fazer cara para aparecer depois? Ele quer usar uma imagem pra fazer. Ele não é bom nisso, gente, de salvar. Aí eu olhei o vídeo da semana passada, a gente tudo. A gente tava torto? Eu escolho mal. Nossa, eu escolho mal. Eu sou ruim nisso. Fazer capa. Lembrando que nós vamos fazer uma leitura, gente, do material. Não sei se você já falou. Do material do Unesco. É leitura. Então, às vezes, a gente para pra bater papo com vocês. Se vocês tiverem pergunta pra fazer, para a gente, escreve aí. Que aí a gente para, senão a gente vai ler. Tá? Enquanto um tá lendo, o outro tá olhando pra vocês. Tá olhando nos olhinhos de vocês, assim, o olhinho virtual de vocês. Quem não tiver o material, depois pode mandar um direct que a gente passa. Beleza? No último post dessa semana, eu coloquei aonde nós chegamos. Nós estamos próximo do capítulo 1. Então, eu coloquei que a gente já passou pela apresentação, chegamos até a introdução geral. Dentro da introdução geral, nós passamos pelos 2 grandes tópicos. Um é o porquê. O 2 é o como. E dentro do como ele abre o A, que é as fontes difíceis, e aí vem as fontes escritas. 2, arqueologia. 3, tradição oral. E 4, que foi o que a gente fechou no último encontro. Cadê o 4? A linguística. A linguística. Então nós matamos a linguística. A gente está entrando no ponto 5, que é a antropologia e a etimologia, e depois disso nós entramos no item B, saímos do A, vamos para o B, os 4 grandes princípios. Fechando isso, ou seja, são 4, né? Então são 4 grandes princípios, a gente entra no capítulo 1. Estamos pertinho. Achei legal que a Cláudia, ela é professora. Então a Cláudia Funde 1, ela dá aula para os pequenininhos. Esse é um material que... Caracas, eu li Funde 1, eu pensei que era de fundir. Eu falei, Cláudia Fundir, ela faz fundir, ela trabalha com gastronomia. Ela dá aula. Desculpa aí, Cláudia. Ganda chegou? Não, Ganda esqueceu de nós. Não, Ganda faltou. Ganda faltou na Ganda aula não veio. hoje? Meu Deus do céu. Bom, nós vamos começar a leitura, tá bom, gente? Vamos nessa? Vamos lá. Eu começo? Então eu vou. 5. A antropologia e a etnologia. O mesmo comentário aplica-se a fortiori, a antropologia e a etnologia. Na verdade, o discurso etnológico tem sido, por força das circunstâncias, um discurso com premissas explicitamente discriminatórias e conclusões implicitamente políticas, havendo entre ambas um exercício científico forçosamente ambíguo. Seu principal pressuposto era muitas vezes a evolução linear. À frente da caravana da humanidade e a Europa, pioneira da civilização, e atrás os povos primitivos da Oceania, Amazônia e África. Como se pode ser índio negro, papuá, árabe, o outro atrasado, bárbaro, selvagem em diversos graus é sempre diferente. E por essa razão torna-se objeto de interesse do pesquisador ou de cobiça do traficante. A etnologia recebeu, assim, procuração geral para ser o ministério
da curiosidade europeia diante dos nossos nativos. Apreciadora dos estados miseráveis, da nudez e do folclore, a visão etnológica era muitas vezes sádica, lúbrica e, na melhor das hipóteses, um pouco paternalista. Salvo exceções, as dissertações e os relatórios resultantes justificavam o status quo e contribuíam para o desenvolvimento do subdesenvolvimento. O evolucionismo a Darwin, apesar de seus grandes méritos, o difusionismo de sentido único, que tem visto muitas vezes a África como ecoadouro passivo das invenções de outros lugares, o funcionalismo de Milanowisk e de Radcliffe Brown, enfim, que negava toda a dimensão histórica às sociedades primitivas. Todas essas escolas se adaptavam naturalmente à situação colonial na qual proliferavam como um terreno fértil. Suas abordagens muito pobres, afinal, para a compreensão das sociedades exóticas, desqualificavam-se ainda mais pelo fato de as sociedades pelas quais tinham maior interesse serem exatamente as mais insólitas, isso é, os protótipos de uma humanidade instalada no elementar. Tais protótipos, contudo, constituíam apenas micro-organismos com um papel histórico não desprezível, por vezes mesmo notável, mas, na maioria dos casos, marginal em relação ao aos conjuntos sociopolíticos mais poderosos e melhor engajados no curso da história. O que é, então, esse estudo de antropologia e etnologia? É tipo assim, eles vieram aqui para o Brasil e precisavam estudar, né? Aí eles foram ver como era a terra e como era o povo. E aqui é legal porque eles colocam, por exemplo, Oceania, os povos primitivos, né? Oceania, Amazônia e África. E a Amazônia é a Amazônia, é tipo um... Brasil. Tipo... Amazônia é Brasil? Amazônia é Amazônia, não, pega a América do Sul, pega a América Amazônica. Toda a Amazônia. Toda a Amazônia. Todos que pega todos os países, né? Todos os que são contemplados pela floresta amazônica. Tem um ponto aqui que é muito interessante, porque as notas de rodapé dessa parte da antropologia e da etnologia, elas dão uma castigada. Uma das notas, a nota 20, então passa 19, beleza? E aí vai falar, logo no começo do parágrafo, sobre o discurso etnológico. O termo etnia, atribuído aos chamados povos sem escrita, foi sempre marcado pelo preconceito racista, idólatra ou étnico, escrevia Clement Marot desde o século XVI. A etnografia é a coleta descritiva dos documentos. A etnologia é a síntese comparativa. Então essa nota é colocada aqui para fazer essa distinção sobre essa ótica. E aí, no meio do texto, colocado aqui, salvo exceções, as dissertações e os relatórios resultantes justificavam no status quo e contribuíam para o desenvolvimento do subdesenvolvimento. E tem uma nota de rodapé sobre isso. Sobre Coppens, de 1971, página 45. A ideologia colonial e a etnologia decorrem de uma mesma configuração e existe entre essas duas ordens de fenômenos um jogo que condiciona o desenvolvimento de ambas. Ou seja, essa parte onde ele está falando do desenvolvimento ou do subdesenvolvimento tem um embasamento de um texto de 1971 que é de Coppens. E aí tem uma segunda nota sobre o terreno fértil, que é quando quando fala de Malinowski e de Radcliffe Brown, está fazendo a descrição das sociedades primitivas e pega uma noção da situação colonial na qual se proliferavam como num terreno fértil. Aqui nesse ponto é colocado um texto de Radcliffe, de 1977,
página 429. O pseudo-darwinismo cultural que inspira o pensamento antropológico do século XIX legitima o colonialismo que, assim, não se caracteriza como produto de uma certa conjuntura política, mas de estrutura biológica. Em resumo, um caso particular de competição natural. A antropologia do século XIX justifica a Europa imperialista. E aqui ele usa um termo que é muito importante, pseudo-darwinismo. Esse conceito ele vai ser repetido várias vezes, porque realmente o trabalho de Darwin é fantástico. Quem puder, leia. Quem puder, se embase mais. Mas ele é um trabalho no estudo do sentido evolucionista, a partir de diversas espécimes em diversos ambientes diferentes, para explicar como se deu essa relação e como o ambiente, os animais se adaptam ao ambiente, como o ambiente também influencia o desenvolvimento e trabalhou no desenvolvimento. Foi um trabalho muito longo e muito bem feito. Mas não é um trabalho de humanas, ou não é um trabalho sobre o comportamento social dos seres humanos. Mas foi usado, e aí por isso ele fala utilizado, exato, pseudo-darwinismo, por isso, porque foi usado para justificar espécimes submissas e espécimes superiores. Para quem eu posso dominar, né? Exatamente. Lógico, a culpa não é de Darwin. O trabalho dele é fantástico. É muito bom. É que nem a bomba, né? O avião que levou a bomba. Exato. Então... quando a gente começa a estudar essa parte, é muito interessante mesmo. Porque fala exatamente isso. Usaram os estudos dele de estrutura biológica para justificar escravizar pessoas de outras etnias, dizendo que elas eram inferiores, que não pensavam, ou que tinham limitações, né, emocionais e incapacidade de decisão, ou de os estudos sobre o cérebro para dizer onde está a parte do ser submisso e dominado, que não tem atitude, que não tem capacidade, que não tem capacidade científica. Nossa, houveram estudos para isso, uma coisa maluca. Vai lá, então, engraçado que isso é só no papel mesmo, é para literalmente inglês ver, porque quando eles chegaram lá e eles viram o poder que existia na África, desde as sociedades montadas, a tecnologia que tinha lá, como é que esse cara não tinha capacidade de ser igual a ele? Como é que esse cara tinha que ser submisso porque ele era inferior? Inferior aonde, né? Então, e aí eu vou passar uma referência muito boa. Para quem gosta de séries, Carl Sagan fez a primeira, agora a gente está com Neil deGrasse Tyson, fez a segunda, Cosmos. E chega um ponto... Tá onde? Netflix? Tá por aí. Vocês vão achar, tá por aí. Tá? Da fonte. Tá por aí. Quem paga internet já tem acesso porque tá na internet. Então não precisa pagar para assistir. Série Cosmos. No Cosmos tem um episódio onde eles explicam como a indústria, por exemplo, a indústria do petróleo, usou toda uma manipulação científica com embasamento em cientistas e em parecer científico para justificar que o chumbo existente no petróleo não fazia mal, como um cientista estava tentando provar. E ele mostra esse detalhe. Você pode usar embasamento científico ou discurso retórico científico para justificar qualquer coisa. Qualquer coisa. Nesse episódio de Cosmos é fantástico porque ele mostra essa briga. Mas existe, e aí eu acho que está na Netflix, mas também está em outros lugares. Procurem. Existe, eu não sei se é filme ou se é um documentário sobre a indústria do tabaco. É um documentário, né? Você tinha falado daquela da alimentação, dos ultraprocessados, e tem a do açúcar. São 3 documentários, 3 produções que mostram como... Tem a da agricultura lá também.
Tem todos esses, né? Tem a da agricultura. São vários documentários bem legais. Por que é bom? Porque todos eles têm embasamento científico contra e a favor. Aí você fala, não, peraí, mas a ciência, né, é taxativa. A ciência sim, o interesse não. Então, mostra como as indústrias contratavam e pagavam cientistas para darem pareceres que beneficiassem o seu trabalho. Então você vai ter a do tabaco. Desculpa, não é agricultura, é pecuária. Pecuária, boa. Pecuária, porque ninguém... Engraçado que eles levantam lá. Por que o Greenpeace não fala a respeito do que realmente está acabando com as florestas? Colocam culpa em tudo, menos na pecuária. Né? Sim, existe um motivo para ser. Nenhuma das organizações. Então, Cosmos, se vocês quiserem... Fugi um pouco, desculpa. Não, então, Cosmos, a pecuária, o documentário sobre a pecuária, o documentário que fala sobre o fumo e o tabaco. Depois você vê os nomes aí, você coloca lá. Um documentário sobre o açúcar e os ultraprocessados, que tem aquele até que fala do McDonald's, é um negócio super maluco, ultraprocessados. E tem mais um que... a gente estava falando do Cosmos porque a gente estava falando do chumbo no combustível. A gente dá uma viajada. Então, tudo isso para falar o seguinte, existe embasamento científico, sim, mas existe a construção da retórica científica, ou seja, eu tenho o parecer de um especialista dizendo que pode ser comprado e pode ser criado. É lógico, um cientista pode contradizer, mas nós não somos cientistas, nós não temos o conhecimento. E era isso que eu ia bater. Conhecimento é poder. Se você faz um parecer pseudocientífico, embasando, sim, a capacidade de dominar esse povo que precisa ser dominado, o leigo, nós leigos, que também não somos críticos ou temos até uma intenção, a gente se vale daquilo que a gente quer. Né? A gente se vale, a era da pós-verdade. Na verdade, a gente diz que hoje é a era da pós-verdade, mas sempre houve a era da pós-verdade. Que é você está dizendo, ele é um cientista? Então, com base nessa opinião científica, eu vou fazer isso que eu queria fazer. Bora, né, meu bem? Vai. Posso? Vai, cara. Me dá honra? Manda ver. Olha, descobri que aqui, ficando mais perto da luz, a gente enxerga melhor, hein? Desse modo, toda a África foi simbolizada por imagens que os próprios africanos podiam considerar estranhas. É aqui mesmo? Né? Sim, é isso mesmo. Exatamente como se a Europa fosse definida no começo do século XX pelos costumes à mesa e pelas formas de moradia ou pelo nível técnico das comunidades do interior da Bretanha, do Cantal ou da Sardenha. Além disso, o método etnológico baseado na entrevista individual, marcado com o selo de uma experiência subjetiva total, porque intensa, mas total apenas no nível do microcosmo, desemboca em conclusões objetivas muito frágeis para que se possam ser extrapoladas. Enfim, Quer falar alguma coisa? Não, eu ia começar. Enfim, por uma dialética implacável, o próprio objeto da etnologia, sob a influência colonial, desvanecia-se pouco a pouco. Os indígenas primitivos, que viviam da coleta e da caça, e mesmo do canibalismo, transformavam-se aos poucos em subproletários dos centros periféricos de um sistema mundial de produção cujos polos estão situados no hemisfério norte. A ação colonial consumia e aniquilava seu próprio objeto. Por isso, aqueles que haviam sido incumbidos do papel de objetos, os africanos, decidiram iniciar eles próprios um discurso autônomo, na qualidade de sujeitos da história, pretendendo mesmo que, em certos aspectos, os mais primitivos não são exatamente os que se imagina. Isso é fogo, né? Ao mesmo tempo, pioneiros como Frobenius, Delafosse, Palmer, Evans, que sem preconceitos haviam trabalhado na descoberta de um fio histórico e de estruturas originais nas sociedades africanas, com ou sem Estado, continuavam seus esforços retomados e aperfeiçoados por outros pesquisadores contemporâneos. Esses acreditam que se podem atingir resultados, mas adaptando-os à matéria africana. Resultados objetivos, aplicando os mesmos instrumentos intelectuais às ciências humanas, mas adaptando-os à matéria africana.
Derrubam assim, de uma só vez, as abordagens errôneas baseadas na diferença congênita e substantiva dos nativos ou em seu primitivismo na rota da civilização. Basta reconhecer que, se o ser dos africanos é o mesmo do Homo sapiens, seu ser no mundo é diferente. A partir daí, novos instrumentos podem ser aperfeiçoados para apreender sua evolução singular. Ao mesmo tempo, a abordagem marxista, com a condição de não ser dogmática, e a abordagem estruturalista de Levi-Strauss contribuem também com observações válidas, mas opostas, sobre a evolução dos povos ditos sem escrita. O método marxista, essencialmente histórico e para o qual a história é consciência coletiva em ação, insiste muito mais nas forças produtivas e nas relações de produção, na praxis e nas normas. O método estruturalista, por sua vez, quer desvendar os mecanismos inconscientes, mas lógicos, os conjuntos coerentes que sustentam e enquadram a ação dos espíritos e das sociedades. Bebendo nessas novas fontes, a antropologia será, esperamos, algo mais que uma fênix que, em defesa da causa, haja renascido das cinzas de um certo tipo de etnologia. A antropologia deve criticar seu próprio procedimento, insistir tanto nas normas quanto nas práticas, não confundir as relações sociais, decifráveis pelas experiências, e as estruturas que as sustentam. Ela enriquecerá, assim, umas através das outras, as normas, estruturas e opiniões, por meio da ampla utilização das técnicas quantitativas e coletivas de pesquisa, racionalizando e objetivando o discurso. Não apenas as interações dos fatores globais, mas também a síntese histórica, interessam particularmente a antropologia. Por exemplo, pode-se constatar uma correspondência entre a existência de rotas comerciais com monopólio real de certas mercadorias e as formas políticas centralizadas em Gana e no Mali Antigo, no Império Achante do século XVIII, no Reino Luanda, do Zaire e etc. Enquanto isso, contra a prova decisiva, em oposição aos Ngonde e aos Zulu, povos de línguas e costumes idênticos, os Nyakusa e os Xhosa, mas que viviam à margem dessas rotas, não atingiram uma fase monárquica. A partir disso, podemos tentar inferir uma espécie de lei de antropologia ou de sociologia política. Por outro lado, as estruturas de parentesco podem acarretar um grande número de consequências sobre a evolução histórica. Assim, quando dois grupos de línguas diferentes se encontram, a forma de união conjugal entre esses grupos geralmente decide qual será a língua dominante, pois a língua materna só poderá impor-se se as mulheres forem tomadas como esposas e não como escravas ou concubinas. Assim, certos grupos Nguni conservaram sua língua de origem, enquanto outros que desposavam mulheres Sotô perderam sua língua em favor da língua Sotô. É também o caso dos pastores Peu, vindos da Massina e de Futa, de Alon, onde tomaram suas esposas entre os Mandinga e criaram a província de Uassulu. Eles são Peu apenas pelo nome e por certos traços físicos, já que perderam sua língua de origem em favor do Malinke ou do Bambara. Muito legal isso, né? Até fala até como funciona a sociedade, né? Não, sim, é legal. Ó, e aí tem uma nota, não vou deixar de perder, que está falando aqui
quando ele começa a falar sobre deixa eu ver aqui, a etimologia, então ele fala assim, bebendo dessas novas fontes, não, da antropologia. A antropologia será, esperamos, algo mais que uma fênix que, em defesa da causa, haja renascido das cinzas de um certo tipo de etnologia. E tem uma nota. A sociologia seria uma ciência intrasocial para o mundo moderno, enquanto a antropologia se caracterizaria por uma abordagem comparativa intersocial. Mas isso não significa ressuscitar categorias contestáveis como a diferença com seu cortejo de etnohistória, etnoarqueologia, etnomatemática? Então essa é uma questão que é colocada aqui para a função da antropologia e da etnologia, e esse comparativo. Para quem nunca teve acesso a isso, e eu estou falando porque a gente não é obrigado a saber dessas coisas, vale muito a pena pesquisar agora qual é a diferença, ou pesquisar mais caso vocês se interessem, entre etnologia e antropologia. Vale muito a pena para saber como isso vai influenciar o desenvolvimento da análise desses textos aqui e do olhar para a história humana. Acho que é muito legal. Eu posso continuar? Eu continuo essa e você abre outro. Tá bom? Dessa forma, as principais fontes da história da África mencionadas acima não podem ser classificadas a priori de acordo com uma escala de valores que privilegie permanentemente uma ou outra. Toma-se necessário julgar caso por caso. Na verdade, não se trata de testemunhos de tipos radicalmente diferentes. Todas correspondem à definição de signos que nos chegam do passado e que, enquanto veículos de mensagens, não são inteiramente neutros, mas carregados de intenções francas ou ocultas. Todas necessitam, então, da crítica metodológica. Cada categoria de fonte pode conduzir às demais. A tradição oral, por exemplo, tem levado muitas vezes a depósitos arqueológicos e pode até auxiliar na comparação de certos documentos escritos. Assim, o grande Ibn Khaldun escreve na História dos Berberes sobre Sundiata. Seu filho Mansa o Eli o sucedeu. Mansa, em sua língua escrita, significa sultão, e o Eli é o equivalente de Ali. Todavia, os transmissores da tradição ainda hoje explicam que Mansa Ule significa o rei de pele clara. Ai, né? Beleza. Eu tô achando legal, enquanto vierem essas notas, a gente já, se tiver, já entrar nela? Já entrar, porque aí não fica perdida a nota, não fica perdida, né? Quando tiver, né, alguma coisa, que aqui a maioria é referência de livro. Só referência de mas livro aí não vale, mas tem umas notas aqui que são entra, né? robustas. E aí você explica, tá bom? Posso ler? Vai. Entramos no B, os 4 grandes princípios. 4 princípios devem nortear a pesquisa, se se quer levar adiante a frente pioneira da historiografia da África. 1. Primeiramente, a interdisciplinaridade, cuja importância é tal que chega quase a constituir por si só uma fonte específica. Assim, a sociologia política aplicada à tradição oral no reino de Segu enriqueceu consideravelmente uma visão que, sem isso, limitar-se-ia às linhas esqueléticas de uma árvore genealógica marcada por alguns feitos estereotipados. A complexidade, a interpenetração de estruturas, às vezes modeladas sobre hegemonias antigas, o modelo Mari, por exemplo, apresentam assim em sua realidade concreta e viva. Da mesma forma, no caso dos países do delta do Níger, as tradições orais permitem complementar ou completar influências do comércio negreiro,
complementar o conjunto de fatores de desenvolvimento demasiadamente reduzidos às influências do comércio negreiro e do óleo de palmeira. As relações endógenas anteriores, no sentido norte, sul e leste-oeste, até Lagos e a região do Ijebu, são atestadas pela tradição oral, que apoia e enriquece admiravelmente as alusões de Pacheco Pereira do Esmeraldo. E foi exatamente um elemento de antropologia cultural, o texto de iniciação dos pastores PU, que permitiu a certos pré-historiadores interpretar corretamente os enigmas de afrescos do Tassili. Animais sem patas, do quadro chamado Animais sem patas, do quadro chamado O Boi e a Hidra, o mágico U de Ouan, Derbaouen, etc. Assim, decorridos mais de 10 mil anos, os ritos de hoje permitem identificar as 5 irmãs míticas dos 7 filhos do ancestral Kikala, nas 5 maravilhosas dançarinas dos afrescos de Jabaren. Caramba! Então, eles estão fazendo um estudo que através do conhecimento oral, estão mesclando, né? Eles estão mesclando as fontes e não estão se batendo. Todas as que a gente já leu no anterior, né? Isso mesmo. Nossa, que legal. Agora eu continuo. A expansão dos Bantu, atestada pelas fontes concordantes da linguística da tradição oral, da arqueologia e da antropologia, bem como pelas primeiras fontes escritas em árabe, português, inglês e pelos africanderes, torna-se uma realidade palpável, suscetível de ser ordenada numa síntese cujas arestas se mostram mais nítidas no encontro desses diferentes planos. Do mesmo modo, os argumentos linguísticos juntam-se aos da tecnologia para sugerir uma difusão dos gongos reais e sinos cerimoniais germinados a partir da África Ocidental, em direção ao Baixo Zaire, ao Saba e à Zâmbia. Mas as provas arqueológicas trariam, evidentemente, uma confirmação inestimável para tal fato. Essa combinação de fatores impõe-se ainda mais quando se trata de minorar as dificuldades relativas à cronologia. Não é sempre que dispomos de datas determinadas pelo carbono 14. E, quando existem, estas devem ser interpretadas e confrontadas com dados de outras fontes, como a metalurgia e a cerâmica, materiais e estilos, e não é sempre que podemos contar, como ao norte do Chad, com enormes quantidades de fragmentos de cerâmicas que permitem construir uma tipologia representada numa escala cronológica de 6 níveis. Uma excelente demonstração dessa conjugação de todas as fontes disponíveis é a que permite estabelecer uma tipologia diacrônica dos estilos pictóricos e cerâmicos e confrontá-los para extrair uma série cronológica que se estende por 8 milênios, sendo todo sustentado pela sondagem estratigráficas e confirmado pelas datações de carbono 14 e pelo estudo da flora, da fauna, do habitat e da tradição oral. Às vezes, o mapa dos eclipses datados e visíveis em regiões específicas permitem comprovações excepcionais, quando tais acontecimentos são relacionados com o reinado deste ou daquele dinasta. Em geral, porém, a cronologia não é acessível sem a mobilização de várias fontes, ainda mais porque a duração média das gerações ou dos reinados é suscetível de variações. A natureza da relação entre os soberanos que se sucedem nem sempre é precisa. O sentido da palavra filho pode não ser biológico, mas sociológico. Às vezes, 3 ou 4 nomes ou nomes fortes
são atribuídos ao mesmo rei, ou ainda porque, como entre os Bemba, a lista dos candidatos à chefia incorpora-se à lista dos chefes. Sem minimizar a importância da cronologia, espinha dorsal da matéria histórica, e sem renunciar aos esforços para assentá-la sobre bases rigorosas, será preciso, no entanto, sucumbir à psicose da precisão a qualquer preço, que corre então o risco de ser uma falsa precisão? Por que obstinar-se em escrever 1086 para a queda de Cumbi Salé, em vez de dizer no fim do século XI? Nem todas as datas têm, aliás, a mesma importância. O grau de precisão requerido em cada caso não é o mesmo. Nem todas as datas devem ser erigidas em estátua. Caracas, olha, eu não deveria parar, mas eu vou parar um pouquinho. Você conhece o Taxper? Muito obrigada. Thanks per user. Toma um beijo nosso nessa sua barbinha. Sua foto tem barbinha, ficou legal. O que ele está falando aqui é muito legal sobre a precisão, porque a gente já ouviu de algumas pessoas pesquisadoras, a gente teve as conversas com a Roda sobre as pesquisas no Egito, e a gente teve as conversas com a Vi sobre os levantamentos históricos, as escavações em Israel ou na Palestina, depende de que lado dessa briga você está. Ou de lado nenhum, e eles mostram que sim, é muito difícil datar porque as relações eram muito grandes naquele meio. Então algumas datações não tem como ser exatas. E para além disso, e isso é para ferrar realmente, eles usavam calendários, ou seja, medidas de tempo diferenciadas. E a gente viu o calendário, a gente viu a forma de datação dos egípcios, a datação antiga. Há pouco tempo atrás a gente descobriu o calendário maia, e o mundo ia acabar e não acabou, porque a gente não sabia ler aquele calendário, não deixaram pra gente o manual, né? Não deixaram o manual. Então aquele calendário, mas hoje a gente vive com pelo menos 3 calendários muito conhecidos. Isso assim, viesse fim do mundo, 3 dias depois, todo mundo esperando aquele dia, eita, o que será que aconteceu? Não veio. O cálculo errou por 3 dias. Errou por 3 dias, caracas. A gente está vivendo com 3 calendários muito malucos. Sim, 3 não. Eu ia falar 3 é mentira. 4 calendários pelo menos. O calendário judaico, o calendário cristão solar, o calendário islâmico, o calendário chinês, muito forte. E a gente ainda tem calendários, isso daí, para datação de épocas, e ainda os calendários lunares, que são muito usados. Então a gente tem uns 3, 4... Indígenas, né? Também. Exato, a gente tem uns... lunares, né? O qual? Dos indígenas, né? O dos indígenas eram lunares. O dos egípcios eram lunares, os dos chineses eram lunar. O calendário chinês é lunar. Quer precisão melhor que essa, gente? A lua nunca deixa a gente na mão, né? O sol também não, pô, não fala isso. O sol tá sempre aí. É ruim, né? Porque a gente tem um satélite e tem o sol. Aí a gente fica, como que a gente segue? Como a gente segue? Não sabia se era menor, não. Ainda bem que a gente não acessa alguma outra coisa. A gente vai fazer calendário com base no cometa, no Halley. Vai fazer com base no Plutão. Continua. Então eu continuo. Por outro lado, é importante reintegrar todo o fluxo do processo histórico no contexto do tempo africano. E não é alérgico à articulação do acontecimento numa sequência de fatos que originam uns aos outros por antecedência e causalidade. De fato, os africanos têm uma ideia do tempo baseada no princípio da causalidade. Este último, contudo, é aplicado de acordo com normas originais, em que o contágio de mito impregna e deforma o processo lógico, em que o nível econômico elementar não cria a necessidade do tempo demarcado, matéria-prima do lucro, em que o ritmo dos trabalhos e dos dias
é um metrônomo suficiente para a atividade humana, em que calendários que não são nem abstratos nem universalistas são subordinados aos fenômenos naturais, lunação, sol, seca, aos movimentos dos animais e das pessoas. Legal, né? Cada hora é definida por atos concretos. Em Burundi, por exemplo, país essencialmente rural, o tempo é marcado pela vida pastoril e agrícola. A macana, hora da ordenha, 7 horas. Maturuca, saída dos rebanhos, 8 horas. Esse é o relógio deles, né? Coaçaci. O dia começa na hora que a gente vai ordenhar, 7 horas. Coaçaci, quando o sol se alastra, 9 horas. Cumuçaci, quando o sol se espalha sobre a colina, 10 horas, e etc. E em outros lugares, os nomes das crianças são funções do dia do nascimento, do acontecimento que o precedeu ou sucedeu. Os muçulmanos na África do Norte acham muito natural chamar suas crianças pelo nome do mês em que nasceram. Hamdani, Shabani, Mulud. Caramba. Essa concepção do tempo é histórica em muitos aspectos. Nas sociedades africanas gerontocráticas, a noção de anterioridade no tempo é ainda mais carregada de sentido que em outros lugares, pois nela estão baseados os direitos sociais, como o uso da palavra em público, a participação numa dança reservada, o acesso a certas iguarias, o casamento, o respeito de outrem, etc. Além disso, a primogenitura não é, na maioria das vezes, um direito exclusivo na sucessão real. O número dos pretendentes, tios, irmãos, filhos, é sempre grande e a idade é levada em conta no contexto de uma competição bastante aberta. Decorre daí uma preocupação ainda maior com a cronologia. Mas não há necessidade de saber que alguém nasceu em determinado ano. O essencial é provar que nasceu antes de determinada pessoa. As referências a uma cronologia absoluta impõem-se apenas no caso de sociedades mais amplas e mais anônimas. Essa concepção do tempo social não é estática, pois no contexto da filosofia africana pandinamista do universo, pandinamista, eu não sei o que é, anota aí, amor. Pandinamista do universo, cada um deve aumentar incessantemente sua forma vital, que é eminentemente social, o que inclui a ideia de progresso dentro e através da comunidade, como diz Bakari Dian. Mesmo depois de minha morte, isso será acrescentado ao meu nome. Em algumas línguas, a mesma palavra, Bogna, em Barambara, por exemplo, designa o dom material, a honra, o crescimento. Olha só. A contagem das estações do ano é muitas vezes baseada na observação astronômica, podendo abranger uma série de constelações como a Ursa Maior, entre o Como, Alto Zaire, as Pleiades, que são comparadas a um cesto de machetes, anunciam a hora de afiar tais instrumentos para o arroteamento dos campos. Em caso de necessidade, essa concepção do tempo é mais matemática. Como exemplo, podemos citar os entalhes em madeiras especiais conservadas como arquivos nas grutas das regiões dos Dogon, ou o depósito manual de uma pepita de ouro num pote de estanho na Capela dos Tronos no reino de Bonomansu, ou de uma pedra num jarro na Cabana dos Reis, na região Mandinga. Sem contar, evidentemente, as importantes realizações nesse campo. É tipo Marco
Zero, né? Sim. Marco Zero de São Paulo, onde é? Na Sé. E lá é onde está o pote com a... Lá é o Marco Zero. Isso mesmo. Sem contar as importantes realizações nesse campo do Egito faraônico e dos reinos muçulmanos. Almada, por exemplo. Se pensarmos na dificuldade em converter uma sequência de durações numa sucessão de datas e ainda na necessidade de encontrar um ponto fixo de referência, verificaremos que este último é, na maior parte do tempo, fornecido por um fato externo datado, como o ataque achante contra Bonomansu. Na verdade, somente a utilização da escrita e o acesso às religiões universalistas, que dispõem de um calendário dependente de um terminus a quo preciso, assim como a entrada no universo do lucro e da acumulação monetária, remodelaram a concepção tradicional do tempo. Em sua época, porém, tal concepção respondia adequadamente às necessidades das sociedades em questão. Quanto tempo o tempo tem? Não, e esse ponto é muito bom porque... Amei essa parte. Se a gente for ler, para quem não leu, tem por aí, vocês conseguem achar o livro do Harari, que é o... Como é o nome do livro do Harari, mano? Aquele que eu tava lendo. Qual doce que você estava lendo? Desculpa aí, mas isso é uma biblioteca? Ai, meu Deus. Um monte de coisa ao mesmo tempo? Quando você lembrar, você fala. Não, é aquele livro do... Sapiens. Sapiens. Quando você falou, eu vi a imagem dele. Eu falei, mas não eu pode também ser vi a imagem Sapiens. dele. Veio a imagem e não veio. Para quem puder ler Sapiens, é legal porque essa noção de tempo tem realmente a ver com a nossa relação social. E aqui está colocando isso de uma forma muito interessante. Então, alguns fatores são importantes até que se apareça a religião universalista, que isso não existia, né? As religiões eram regionalizadas e a fé era... Foi mais pra cá. Não haviam motivos universalistas, né? Motivos que contemplassem a todos. O significado de pandinamismo. Doutrina que proclama a atividade constante de tudo e consequente modificação contínua do universo. Olha, Ou seja, pandinamismo. essa... Legal. Obrigado. Nessa parte aí que tá falando que se baseia no universo, no cosmos e não sei o que lá. Tudo é muito dinâmico mesmo, né? Sim, não. Essa que vem falando aí, dessa dinâmica do próprio cosmos, como ele funciona. Não, e essa parte que falou de se basear nas constelações... Não, tá bom assim. Na astronomia. Uhum. Lembra o curso de Cabala Hermética, onde a gente tem que estudar, por exemplo, um ponto de como as pessoas se referenciavam no tempo, no espaço, e por que elas criaram umas referências que fossem comuns ou entendidas a todas. E uma delas é a astrologia, não horóscopo, astrologia. Outra coisa. Que também é a leitura também dos... Sim, mas com uma referência social para que seja interpretado e entendido por todos. Cada um dá uma interpretação, então. Não, todos interpretam ou todos entendem o ciclo a partir daquela referência astronômica que recebe um significado social coletivo. Então, o significado dos signos... Não é o que significa para minha tribo, não significa a mesma coisa para a sua. Então, mas por não significar, a gente unifica um símbolo. E aí um símbolo vai receber um nome. Um nome, por exemplo, Áries, Touro, Peixes, mas que não tem a ver com símbolos de previsões, como a gente fala hoje no horóscopo. E sim com o ciclo que acontecia naquela época. Ou seja, a época dos carneiros e das ovelhas. A época da subida dos peixes no rio. Olha só! Exato, a época do plantio, a época da colheita, que são épocas diferentes e exigem práticas e técnicas diferentes. A época da contagem e do registro, a época das artes,
a época do frio, a época de se resguardar. Tudo isso de forma simbólica. Viu? Então a astrologia aí, nessa forma, e por isso que era tão tradicional, e para quem estuda até o cristianismo, para quem estuda o cristianismo de verdade, vai se lembrar que há textos cristãos que falam da astrologia. Porque a astrologia era uma prática, mas era uma prática simbólica de referenciar hábitos, e um dos hábitos está realmente num texto bíblico, no texto do Antigo Testamento, que era a guarda dos alimentos em silos. Que, para quem ler Sapiens, vai entender por que a população, por que essa prática se tornou importante, e ela é descrita na astrologia como a época entre Virgem e Capricórnio, ou seja, a época da colheita, porque tinha uma época certa, o plantio seguia uma época certa, a guarda dos alimentos, porque viria a época da terra seca. Então você precisaria guardar, plantar e guardar, registrar isso. Então você tem a época de Sagitário, a época dos registros, da documentação, porque na época de frio e na época de estiagem você tem a distribuição dos alimentos. Isso merece uma live, né? Só para falar sobre isso. Não, é muito bom. Para quem... Eu acabei fazendo o curso, eu recomendo, quem puder, faça o curso de cabala hermética, cabala judaica só com os judeus. E é muito difícil, eles não abrem tanto, não transmitem tanto esse conhecimento aos não iniciados, digamos assim, mas a cabala hermética ajuda bastante. Porque eu fiz com o Marcelo Deldébio. O Marcelo Deldébio, ele é estudioso na área da história da arte. Então, isso ajuda muito, porque a história da arte está vinculada à história da evolução humana e à representação disso. Então, o curso ficou muito rico nessa forma. E aí a gente bateu nisso, bate no tarô, vai bater em muitas representações culturais que se tornaram, hoje a gente chama de divinatórias, mas que não eram. Naquela época não eram. E é o que eles estão falando aqui. Então, a orientação astronômica, a simbologia disso para fazer um entendimento coletivo daquilo que ia mudando a cada evento. Então, evento guerra, evento estiagem, evento cheia. Cada evento ia agregando um significado àquilo com um símbolo interno, ou seja, daquele grupo, e um símbolo externo. A aparição de Vênus, ou seja, daquele pontinho vermelho no céu, ele aparecia de quando em quando. Aí tinha aquela marcação. E a criação das referências. A gente ainda faz isso. Nós ainda fazemos isso. Se não fizéssemos, seríamos seres humanos, né? Nossa, que aula, hein, gente? Ó, só para dizer para você que nós estamos em 57 minutos. Nem dá, mas a gente matou o ponto 1. Mas as explicações que foram aqui, a conversa em cima desse material foi muito boa. Foi muito... Gostei, viu, professor? O professor é bom, né, gente? Não, é muito legal ter isso, porque hoje a gente fala assim, pô, mas tem a matemática, tem a tecnologia, por que usar referências astronômicas? Gente, a navegação era feita com uma bússola improvisada antigamente. A orientação era o que tinha no ambiente. Aliás, para quem não sabe o que é orientação pelo ambiente, eu sugiro um teste. Quem puder, um dia na vida, salte de paraquedas. Quando a gente salta de paraquedas, a única coisa que a gente não tem é referência ambiental. Se a gente não tiver com o relógio, que eu esqueci o nome daquele relógio, para saber a distância que a gente está da Terra, a gente não tem referência. E a gente está acostumado a estar no chão, onde você olha assim e fala assim, tá vendo aquela igreja? Daqui até aquela igreja é longe, você tá lá no ou é alto, perto. Você não sabe onde você está. Você não sabe onde você está. Você perde referência. Então você não sabe se você está perto ou longe da Terra. Eu confio naquilo que você está falando. Não, é terrível. É terrível de gostoso. É muito gostoso. Mas é ruim porque você não tem referência. E sabe onde a gente percebe isso? Lugares montanhosos. Porque montanha, você não sabe se ela é grande ou pequena. Existem montanhas e montanhas. Lugares onde tem muita montanha e não tem prédio, por exemplo, você não sabe a noção de distância. Você começa a perder a noção de distância.
verdade. Onde tem prédio, você fala Olha assim... não, tá chegando ali. Quando você vê, você tá no pé da montanha ainda. É um inferno. Subir a montanha, Sinai. Referência. Então... Suba o Monte Sinai, se vocês puderem também. Senhora. Que é outra referência. Vai. Ali foi... Você volta outro. Quando volta outro. Ao lado, né, amor? Ao lado, né? Então, finaliza essa aula aí, professor, pra gente hoje. Tá bom, então, olha, teve coisa, hein? Nós estamos fechando o ponto de introdução geral, ou seja, tudo isso é só introdução, para que nós saibamos todos os pontos que envolvem o desenvolvimento desse material, para quando ler o material saber que existem muitas referências. Já estamos nos 4 grandes princípios. Lemos o primeiro princípio, que é interdisciplinaridade. Tudo isso foi só interdisciplinaridade. Depois a gente vai entrar no ponto 2, que a história seja, enfim, vista do interior. É o ponto que a gente vai entrar. Demos como referência Cosmos. Quem puder, assista Cosmos. Leia Sapiens. Já tô vendo já aqui. Sapiens. Eu tenho lição de casa. Tem. Agora começa a ter. Então, assista Cosmos. Cosmos é fantástico. E eu vou dizer, a primeira foi feita com Carl Sagan, um puta de um idealizador. Ele traz para astronomia o Neil deGrasse Tyson. As entrevistas do Neil deGrasse Tyson são maravilhosas. E o Neil deGrasse Tyson continua essa obra, ele atualiza, então ela está muito atualizada, está muito boa. Eu vou dizer, por mim, eu já assisti umas 5 vezes, eu passei 2 madrugadas, dia e madrugada, sem dormir, assistindo, porque eu não conseguia parar. Eu não sou menos... drogas, é tipo drogas para mim, eu sou viciado no Cosmos. Sapiens dá uma visão muito boa sobre tudo isso que a gente está vendo. Sobre o professor Hariri aborda 3 óticas: guerras, império e religião. Essas 3 óticas para explicar também isso. E ajuda muito porque o livro está falando disso agora. Ele está abordando isso. Como o mercantilismo e o capitalismo ajudaram, ou seja, a noção financeira de lucro ajudou, a noção religiosa para dar um calendário e um fundamento ajudou muito. 2 referências. A próxima, o documentário sobre ultraprocessados, para vocês verem como a interferência, ultraprocessados e açúcar, para vocês verem como uma visão científica pode ser manipulada por interesses, ou seja, pode comprar justificativas. É muito bom. Tem documentário sobre a pecuária, que a Dé assistiu, depois você passa o nome e a gente posta. Sobre o tabaco. Aliás, vou passar mais uma. Tem um podcast chamado Salvo o Melhor Juízo. É um podcast de direito, mas esse episódio não é só sobre o direito. Ele vai falar sobre o proibicionismo. Se eu achar, então eu salvo o melhor juízo. É fantástico porque ele vai falar sobre a crise seca, a lei seca nos Estados Unidos, por exemplo, e como isso era uma questão não só de saúde, mas muito política, ou seja, como as leis são criadas por interesses políticos e nem sempre por interesses humanitários. Para quem está acompanhando a Covid, está tendo agora a política, não é política da vacina, é a diplomacia da vacina. Teve um anúncio agora que os Estados Unidos vai doar vacina para vários países pobres. E como isso tem a ver com política econômica e social para o país doador. É muito bom acompanhar, é bem atual. Não é diferente do que a gente está vendo aqui. É super atual. Ou seja, se você tem dificuldade em ler, você pode assistir. Exatamente. Há opção para tudo e todos. Exato. Eu utilizo o Xadrez Verbal, é o podcast que eu utilizo para me informar sobre política internacional, sobre relações internacionais. Eu acho que tem tudo a ver com isso aqui. É bom a gente acompanhar. Esse é o que eu gosto. Além dele,
Se vocês quiserem outros, putz, tem um monte. Tem um monte de podcast, tem vários vídeos no YouTube, material produzido semanalmente ou quinzenalmente, então fiquem à vontade. Então, tem recomendação agora, essa semana vai ser puxada, tem recomendação de tudo. E, lembrando de novo, para vocês que acompanham qual? Cowspiracy. Esse é o... Tava procurando série? qual que é o documentário que fala a respeito da pecuária. Tá na Netflix, Cowspiracy. mas pode estar em qualquer outro lugar. Quem paga internet tem acesso à internet. Se tiver na internet, tá? A gente vai postar depois os nomes. Lembrando, quer saber mais da gente? A Dé tá no projeto Por Mulheres Mais Felizes. Tira que eu não... Ela é colunista do Chá Preto, junto com a Alessandra Lojas e com o Isupério. Acompanhem. E ela tem o site dela, deboracampos.com.br. Então ela tem um endereço na internet só dela. Ela tem casa própria. Eu pago por essa casa, tá? Então, paga, né? Casa própria tem que pagar. Ela paga o IPTU dela. Se vocês quiserem, eu sou patrocinado pela Polieducop, cooperativa educacional. Eu era professor, nós professores do SENAC nos juntamos para isso. Não existe eu era professor. Quem é professor é professor. Professor não existe era, né? Não tem como. A única Bom, é o que a gente tá fazendo. que a gente não inspira. Que não inspira isso o nosso hobby é compartilhar. Instituto Social Simone Silva é o nosso patrocinador e nós o patrocinamos com várias atividades. Estamos com várias atividades para mulheres e famílias. Sim. Tá ficando bonito. Tá ficando bonito. E a SIG Terapia, com Paulo Emílio Lisboa, esse projeto dele para terapias, atendimento terapêutico, na linha psicanalítica, na linha comportamental, na linha gestalt, várias linhas. Eu vou pela psicanálise, essa é a minha linha. Então esses são os nossos parceiros e esse é o nosso jeito de compartilhar uma coisa que nós gostamos, que é estudar e estudar esse material. Esperamos que vocês estejam gostando. A gente manda as indicações dessa semana. Sim. E já estamos chegando no capítulo 1. Estou ansioso por isso. Bora, né? Obrigado, galera. Foi um prazer, tá? Ter vocês, ficar com vocês e até a semana que vem. Até quinta. Cara bonita pra fechar. Ai. Aí, eu vou te...